Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cidade Viva e a gente começa falando sobre o centenário de Chapecó. Afinal de contas, a gente está aqui com o Flávio Luiz Panceira, ele que está escrevendo um livro, né, Flávio, sobre o centenário. Como é que está essa organização? Já tem o escopo pronto? Sim, o livro já está pronto praticamente. Hoje nós já estamos com a impressão da primeira... a primeira impressão dele, que a gente chama de boneco, para fazer as últimas correções, e ainda hoje mesmo ele vai para a gráfica. E nesse livro é um livro assim bastante importante, porque nós fomos buscar a história do Chapecó antes do descobrimento do Brasil, visto que antes de ser descoberto o Brasil, os portugueses e os espanhóis fizeram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, onde dizia que a direita da linha do Tratado de Tordesilhas seria terras de Portugal e a esquerda daquela linha do Tratado de Tordesilhas seriam terras da Espanha. Eles não estavam interessados se tinha gente, se havia cidades, se havia habitantes nesse território. Só queriam saber que o que eles viessem a descobrir seria a metade de Portugal e a metade da Espanha. Com esse Tratado de Tordesilhas, nós tínhamos apenas o município de Laguna e o município de São Francisco, que pertenciam a Santa Catarina, porque o restante do território ficava à esquerda desse tratado, portanto tudo isso aqui era território espanhol. E como os catarinenses nunca se interessaram muito pelo oeste catarinense, esse problema se prolongou até 1895, portanto pouquinhos anos antes da fundação do município de Chapecó, esse território ainda estava em litígio, e que esse litígio terminou com um acordo feito entre Brasil e Argentina, através do Rio Branco, e que buscaram um juiz neutro, que era o presidente da República dos Estados Unidos, chamado Grover Cleveland. O Cleveland analisou os documentos e viu que nós, brasileiros, tínhamos razão, porque as pessoas que habitavam aqui nesta região que hoje é Chapecó e que vai até São Miguel do Oeste, falavam língua portuguesa, e o pequeno comércio que eles faziam era com o dinheiro chamado réis, que era do tempo dos réis, 1000 réis, por exemplo, e, portanto, eram pessoas brasileiras que moravam nesta região, e o Grover Cleveland deu ganho de causa para o Brasil. Mas aí não termina a história, a briga não termina ali. Depois que nós terminamos a briga com a Argentina, aí começa outra briga com o Paraná, porque o Paraná se dizia dono do território até o rio Uruguai. Ele pegava todo esse oeste catarinense a partir do Rio do Peixe, veja bem, ou seja, de Joaçaba até o Peperiguaçu, até São Miguel do Oeste. Todo esse território era reivindicado em seguida pelo Paraná também. Então o Paraná reivindicou esse território, o governo de Santa Catarina entrou com uma proposição, com um mandato, um recurso junto ao STF, veja bem, já no STF nós recebemos ganho de causa, Santa Catarina, o Paraná contestou, Santa Catarina foi novamente, o Paraná contestou e pela terceira vez Santa Catarina recorreu e Santa Catarina ganhou 3 vezes. O território de Chapecó iria do rio Uruguai até o rio Iguaçu, portanto o nosso território ia até Foz do Iguaçu, Cascavel seria nosso território. Mas o governo do Paraná, na época, não admitiu isso e disse que só perderia a terra na bala. E o governo de Santa Catarina, Felipe Schmidt, que era um gentleman, uma pessoa ilustre, uma pessoa fidalga, uma pessoa urbanizada, disse que nós só precisamos de 7 palmos de terra para serem enterrados e não precisamos brigar por terra. E disse, onde é que você quer fazer o acerto? Então fizeram um acerto num riozinho chamado Rio Jangada, que desce ali do Alto de Caçador para o rio Iguaçu, e dali, vindo pela cordilheira, pela parte mais alta, o divisor de águas, passando por Campo Herê, que esse nome já existia.
e saindo lá no que hoje é Dionísio Cerqueira. Então o governo de Santa Catarina disse, tudo bem, assinou o tratado, assinou o acordo e nós ficamos com o território que temos hoje. Mas foi uma longa história, foi uma longa briga e a partir de 16 então foi quando esse tratado terminou, 1916, o governo de Santa Catarina então criou 4 municípios no dia 25 de agosto de 1917. Cruzeiro, o atual Joaçaba, Chapecó, Porto União e Mafra. Esses 4 municípios eram todo o oeste catarinense e essa parte norte que nós conhecemos, ou seja, havia apenas 4 municípios. O município de Chapecó, especificamente, foi a partir de 1953 ele fez a primeira divisão e criou 8 municípios: Xanxerê, Xaxim, São Carlos Palmitos, Mondaí e Itapiranga, São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Com esses 8 novos municípios que foram criados no mesmo dia, então houve uma dinâmica muito grande e esses municípios começam a partir os seus territórios, onde hoje, de um município chamado Chapecó, nós somos 70 municípios. Somos 70 cidades, somos 70 conjuntos agregados de humanos nesse oeste catarinense do antigo Chapecó. Bem, Flávio, mas falando, encerramos aí na semana passada a Semana do Escritor Chapecoense, resgatar essa história do município de Chapecó e ser contada por moradores daqui, isso faz com que a sociedade, a comunidade chapecoense também conheça um pouco mais a história exatamente a partir dessa visão daqui de Chapecó? Sim, a Associação de Escritores e Esperantistas de Chapecó, que foi criada no ano passado, é uma associação que nasceu pequena, mas muito forte, são poucas pessoas, mas assim bastante consistentes. Essa associação visa evoluir para uma associação de escritores do Oeste, não somente de Chapecó. E nós pretendemos, no dia do lançamento do livro, dia 17 de agosto, já estamos lançando o convite às 19 horas no auditório da Prefeitura Municipal. Vamos fazer o lançamento do livro e vamos criar o Instituto Histórico e Geográfico do Oeste Catarinense. Por quê? Porque nós recebemos alguns livros, até o ex-deputado Locatelli, que está aqui nos acompanhando, nos trouxe 3 livros magníficos. Um deles fala sobre a gente catarinense. Outro deles fala sobre as árvores de Santa Catarina e outro fala sobre os artesãos de Santa Catarina. E nós notamos que esses 3 livros, para os escritores lá do litoral, onde foram editados esses livros, um deles chegou até curitibanos, outro chegou até o Rio Marombas, que ainda pertence a Curitibano, e outro conseguiu chegar até o Rio do Peixe, ou seja, do Rio do Peixe para o oeste não existe para eles. Então nós vimos que se nós não registrarmos a nossa história e a nossa geografia, ninguém vai se interessar por nós. Então o Instituto Histórico de Santa Catarina, que está lá na capital e que tem 120 anos, é uma instituição magnífica, mas todas as pessoas que estão ligadas a ele são praticamente como eles chamam lá, Serra Abaixo. E nós, Serra Acima, não tivemos nenhum representante. Então nós tomamos essa iniciativa de, através dessa associação de escritores, fazer com que ela evolua e tome um contexto mais abrangente, todo o oeste catarinense, e já buscamos aí 14 pessoas, professores e escritores, desde São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Maravilha, Pinhalzinho, São Carlos e Chapecó, Xanxerê e Xaxim. Já temos 14 pessoas que já estão imbuídas desse ideal e vamos então fixar uma história para o oeste catarinense, porque o povo do oeste catarinense, pouca gente lembra que aqui existiu o estado de Iguaçu de 1943 a 46, pouca gente sabe. Meu Deus, eu não sabia. Quando eu mostrei o mapa de Chapecó, ninguém sabia o que era isso. E nós fizemos então, para que a comunidade brinque e manuseie mais esse mapa do município de Chapecó, nós fizemos dele o Patolino.
Então esse patolino vai ficar uma coisa, como se diz assim, jocosa, brincadeira, uma coisa humorística. E já faço aqui, já concito aqui todos os artesãos de Chapecó a que utilizem esse desenho do patolino, que é o município de Chapecó, para fazer todos os desenhos que vocês imaginarem, tipo chaveiros, toalhas de mesa, toalhinhas de rosto, do que quiser, artesanatos para colocar sobre a mesa, etc. e tal. Tipo assim, suporte de panela, tu vai fazer o desenho do patolino para colocar em cima da mesa para não queimar a mesa, né? Então nós vamos usar essa imagem do Chapecó. Chapecó teve como lembrou o Nelson Locatelli, teve uma grande virtude de ter sido criado aqui uma colônia militar em 1880 e que ela foi instalada aqui em 1892. Lembrando que em 1892 o Bernardino Bormann criou o primeiro jornal chamado Chapecó, escrito com X ainda. Então nós temos isso no livro, localizamos esse jornal e ele está ali no livro com a notícia que ele já se preocupava naquele tempo. Veja só, o Bernardino Bormann, em 1892, já se preocupava com as estradas, com a difícil e precária situação dessa região que era pura selva. E já falava, veja você, em 1892, em ferrovias. Veja a visão de Bernardino Bormann, que se algum político brasileiro, depois do imperador Dom Pedro, tivesse tido essas iniciativas, não estaríamos com as rodovias todas arrebentadas que temos hoje, com o tráfego pesadíssimo que passa sobre uma rodovia que foi construída principalmente para automóveis e hoje circula aí toda a mercadoria do oeste catarinense e, por conseguinte, todo o peso arrebenta, não há estrada que suporte. E um outro fator que foi importante para o município de Chapecó, depois dessa criação da colônia militar, e que essa colônia militar teve um bivac em Xanxerê, portanto, ela não veio direto aqui para Chapecó, saiu de Curitiba, abrindo picada a facão, e pararam em Xanxerê. Depois disso, o Bernardino Bormann viu que estava muito longe da fronteira e do próprio rio Chapecó, e veio mais para cá, se estabelecendo naquilo que hoje é o distrito de Marechal Bormann, no município de Chapecó. Então ele veio no local que hoje é o município de Chapecó. E depois disso, um outro fator importante, e que, como disse o Locatelli, cristalizou a posse do oeste catarinense, foi quando Adolfo Konder, em 1926, um governador jovem, tomou a decisão de vir conhecer o oeste catarinense. Olha a saga que era para chegar em Chapecó. Eles saíam de Florianópolis, iam até Joinville ou até São Bento do Sul, pegavam o trem em São Bento do Sul para ir até Porto União. De Porto União eles desciam com outro trem no dia seguinte para Joaçaba, que era cruzeiro, e de Joaçaba para cá eles vinham de caminhão. Chegando em Chapecó, e eles sabendo dessas dificuldades, eles já trouxeram um barco a motor, porque sabiam que de Chapecó para frente não tinha estrada. Então eles foram até o Goiuém, desceram o rio pelo Goiuém, e em Iraí eles se encontraram, o governador de Santa Catarina com o Getúlio Vargas, governador do estado do Rio Grande do Sul, e fizeram uma churrascada ali na beira do rio. E o governador catarinense disse: Getúlio, vamos combinar uma coisa, o que estiver do lado de cá, do rio Iguaçu, do rio Uruguai, é Santa Catarina. Então deixe de tirar madeira e buscar gado naquele território, que aquilo ali agora tem dono. E eu sou o governador dessa terra. Então Adolfo Konder foi firme com o Getúlio, e o Getúlio admitiu que os gaúchos vinham tirar madeira daqui e vinham buscar gado, entre aspas, buscar gado do lado de cá do rio. Então ali se estabeleceu. Daí o Adolfo Konder desce até Mondaí de barco, onde havia uma colônia alemã muito bem estruturada a partir de 1922, e esses alemães receberam o governador com a sua comitiva, que aí estava desembargador, presidente da Assembleia Legislativa, uma comitiva de mais de 20 pessoas, e receberam nas suas casas, evidentemente, não existia hotel, não existia nada,
e fizeram uma grande festa para receber o governador na residência desses habitantes alemães. E, para a sorte deles, o governador de Santa Catarina tinha um sobrenome alemão, que era Konder, né? Então, eles se entenderam com mais facilidade. Só para você que está nos ouvindo ter uma ideia da dificuldade da época, de Mondaí até Dionísio Cerqueira, a cavalo, eles demoraram 8 dias de viagem. Imagine o governador do estado, que era, digamos assim, um príncipe, porque ele era de uma família nobre, criada em Itajaí, e veio de terno e gravata, dormindo no meio do mato, em cima dos pelegos do cavalo e se cobrindo com uma mantinha, que eles não trouxeram muita coisa, 8 dias para chegar em Dionísio Cerqueira. Chegando em Dionísio Cerqueira, eles tiveram outra surpresa, muito interessante isso também ser registrado. Eles viram aquelas crianças todas felizes, faceiras, contentes e satisfeitas e começaram a conversar com as crianças e pediram para eles: você conhece o hino nacional? Sim, conhecemos. Então cante um pouco do hino nacional. E os meninos começaram a cantar: Quid mortales el himno sagrado, libertà, libertà, libertà. Daí eles: mas o que é isso? O que é isso? Esse é o hino da pátria? Não, esse é o hino da Argentina, criatura. Esse é o hino da Argentina. Então eles derrubaram uma árvore, uma tora, falquejaram por cima da tora, deixando ela um pouquinho aplainada, para as pessoas passarem em cima do riozinho, que é o começo do rio Peperiguaçu, para passar do Brasil para a Argentina. Então a comitiva passou para o lado de lá, o governador não atravessou o rio, ele não foi para o território estrangeiro, olha só a precaução dele. A comitiva foi, mas ele não passou. E as crianças viram aquelas bandeirinhas do estado de Santa Catarina e do Brasil numa cordinha amarrada de cada lado daquela pinguela e perguntaram o que era isso. Eles nunca tinham visto a bandeira de Santa Catarina e nem a bandeira do Brasil, porque eles só conheciam a bandeira da Argentina e o hino da Argentina. Portanto, éramos abandonados. Olha, e muita história, né, gente? Tudo isso você vai acompanhar um pouco mais no livro, que vai ser lançado então em agosto, né? Flávio já está tudo preparado. A gente vai para um breve intervalo, na sequência a gente volta com Cidade Viva.